Bom dia, meus queridos ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar com vocês em mais um programa Saúde, Espiritualidade e Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu e nós estamos realizando uma série de programas em que nós estamos trazendo aqui uma compreensão acerca do nosso processo de adoecimento, avaliando casos que são trazidos na literatura espírita e que nos permitem compreender melhor como que acontece o nosso processo de adoecimento. E nesse contexto, nós trouxemos aqui diversos casos em que ficou bastante evidente a doença se manifestando como uma forma de resgate de atitudes passadas, de vidas anteriores, em que na presente existência, essas pessoas precisaram experimentar. Então, a doença que vem como uma forma de uma expiação, para que ela possa, então, se reequilibrar, se reestruturar diante dessas atitudes do passado. Mas uma pergunta que muitas pessoas trazem consigo é como que essa doença poderia ser transmitida, como que ela poderia vir de uma outra existência para essa, uma vez que nessa vida, quando a gente reencarna, a gente vai ganhar um novo corpo. Não é mais aquele corpo da vida passada, aquele corpo ele vai ficar para trás. A partir do momento que nós desencarnamos, aquele corpo vai ser, a partir do momento que ele é enterrado, feito o sepultamento, ele vai se decompor aquele corpo e ele vai as suas estruturas elas vão retornar para a natureza e a gente não vai mais usar aquele corpo. Na vida seguinte, nós teremos um novo corpo que vai se originar dos nossos pais. Biologicamente, esse corpo ele vai receber uma célula que vem da mãe, que é o óvulo, vai receber uma célula que vem do pai, que é o espermatozoide, cada qual carregando um material genético, o nosso DNA, e ao se juntarem é que eles vão permitir a formação de um novo corpo, um corpo que vai ser completamente diferente desse do passado. Mas como que aquele corpo vai poder manifestar determinados problemas, determinadas doenças que nós estamos trazendo do passado? Como que isso acontece? Então é bastante interessante a gente compreender isso. E para isso, nós vamos narrar aqui brevemente apenas um aspecto que é descrito por André Luiz no livro Missionários da Luz, que é a reencarnação do Sigismundo. Essa história da reencarnação do Sigismundo, ela vai ser motivo de programas futuros nossos, porque vale a pena a gente trazer com detalhe como que funciona o processo reencarnatório. Mas para esse programa de hoje, nós focaremos apenas nesse aspecto que é o modo como a doença, a atitude inadequada do passado é trazida para a vida presente através de uma doença. Quem que conta então para nós o André Luiz? Só para a gente entender brevemente, o Sigismundo então ele precisava reencarnar e ele seria, na presente vida, filho de Raquel e Adelino. No passado, Sigismundo prejudicou tanto Raquel quanto Adelino. Então Raquel teve a sua vida completamente desviada, não é entrado em detalhes como isso aconteceu, mas teve a sua vida desviada, e o Adelino foi assassinado pelo Sigismundo, que, pelo que está descrito, foi provavelmente aí com um tiro que ele acabou levando o Adelino ao seu desencarne. E de forma que o Sigismundo então precisaria reencarnar, era uma reencarnação que ele seria filho dos dois, que foram, vamos dizer assim, prejudicados por ele no passado. Tanto Raquel quanto Adelino se comprometeram antes de reencarnar de que receberiam Sigismundo como filho, para que pudesse haver essa reconciliação entre eles. E o Sigismundo, por conta do seu processo de culpa que ele trazia no passado, ele precisaria reencarnar com um problema
cardíaco. Esse problema cardíaco, ele não iria se manifestar logo que o Sigismundo nascesse, mas iria se manifestar na vida adulta do Sigismundo. Então por que ele teria esse problema cardíaco? Então André Luiz nos ensina que o nosso perispírito, e isso Kardec já havia apontado de uma maneira muito clara nas obras da codificação, que o nosso perispírito, uma vez que nós adquirimos o nosso perispírito como uma individualidade, nós carregamos o mesmo perispírito ao longo das nossas encarnações. Então a gente não troca de perispírito. Geralmente esse perispírito, ele é uma estrutura que ele está ligado à condição do planeta. Então assim, nós estamos reencarnando aqui na Terra, nós temos o mesmo perispírito. A gente só mudaria, vamos dizer assim, de perispírito se a gente fosse para outros mundos. Mas aqui na Terra é esse perispírito que nós temos que se apresentar com ele. Então é o mesmo perispírito. Então a gente encarna, na nossa vida como encarnados a gente tem um corpo físico que recebemos aqui, temos um perispírito e temos a nossa essência, a nossa alma, o espírito, o nosso princípio inteligente, que por ser uma estrutura muito sutil, ele precisa do perispírito para se ligar ao corpo físico. Então o perispírito ele vai ter esse papel. Quando a gente desencarna, o perispírito permanece vivo, ou seja, só o corpo físico morre. O perispírito continua e vai ser o nosso veículo de expressão, de manifestação no mundo espiritual. Ao reencarnar novamente, a gente leva o mesmo perispírito. Então a gente não vai mudar de perispírito, vai aquele mesmo perispírito para a vida seguinte. E uma das coisas que o próprio Kardec já nos ensinava, e André Luiz reforça muito isso, é que esse perispírito, quando a gente vai reencarnar, ele vai servir de molde para um novo corpo que se forma. Então, e essa informação ela é fundamental. Ele vai ser o molde. Sem o perispírito, o novo corpo físico ele não vai conseguir se formar a contento. Mas muitas pessoas perguntam assim, puxa vida, mas o que define a nossa forma não seria a nossa carga genética, não são os nossos genes, não é o nosso DNA, aquilo que a gente herdou do pai, herdou da mãe, isso não é o que vai fazer com que a gente tenha um corpo, né, que vai definir a nossa estatura, a nossa cor dos olhos, o jeito que vai ser o cabelo, a cor da pele, como que vai estar os nossos órgãos. Não seria isso, né? Porque é o que a ciência nos ensina. O que André Luiz vem nos trazer, que é o que é interessante nesse caso do Sigismundo, é justamente como é que funciona esse processo, porque ele deixa muito claro que dentro das leis naturais, dentro da natureza, sim, a gente vai respeitar sempre a hereditariedade, ou seja, não tem como uma pessoa ter uma determinada característica se ela não tiver genes dentro do seu DNA que permitam ela ter aquela característica. Então não tem como assim, olha, essa pessoa ela não tem nenhum gene, por exemplo, para ter olho verde. E aí ela vai ter olho verde porque o perispírito vai induzir a isso? Não. Ela só pode ter aquilo que a sua carga genética, aquilo que os seus genes permitirão ter. A questão começa na hora de selecionar esses genes. E aí vem a questão bastante interessante. Então, quando o espírito vai reencarnar, o que André Luiz vai nos ensinar? Que o nosso perispírito, ele já traz consigo as suas necessidades reencarnatórias. Então, aqui no caso do Sigismundo, ele cometeu aquele erro no passado, isso gerou nele um processo de culpa, porque ele detectou, depois do seu desencarne, o erro que ele tinha cometido. Isso gerou um processo de culpa muito grande, que fez com que ele produzisse no seu perispírito uma determinada alteração. No caso, era uma alteração no coração. De maneira que, quando o indivíduo vai reencarnar, o que acontece? Lá no momento, né, que vai acontecer a fecundação, como que acontece? Então a gente tem o óvulo que está vindo da mãe. A mulher ela não produz uma quantidade muito grande de óvulos ao longo da vida, vamos dizer assim, não são tantos óvulos assim, mas o homem ele produz uma quantidade de espermatozoides muito grande. Só para vocês terem ideia, então para fecundar lá um óvulo, em geral a gente tem cerca de
200 milhões de espermatozoides disponíveis para isso. Então é uma quantidade muito grande. E esses espermatozoides, cada um tem uma carga genética diferente, porque na hora de produzir os espermatozoides, o nosso organismo, ele vai misturando os genes, no caso do pai, de maneira que você produz uma grande variabilidade. Isso é um mecanismo natural fantástico e providencial, justamente para que nós todos tenhamos uma grande variabilidade genética. Isso é um mecanismo de sobrevivência da natureza. Todos os seres que são mais recentes, vivendo na Terra, o que nos inclui como seres humanos, que somos os mais novos aqui, vivendo nesse planeta, comparado ao restante dos animais, nós todos trazemos grandes variações genéticas nesse processo de reprodução, justamente para garantir a nossa sobrevivência. As espécies que carregam as maiores variações genéticas são as que mais sobrevivem no planeta. Então, isso é um mecanismo natural. Então, nós temos uma quantidade enorme lá. E vejam, apenas um dentre esses 200 milhões de espermatozoides é que tem que ganhar essa corrida para chegar primeiro ali no óvulo e fecundar aquele óvulo. Quem será que ganha essa corrida? E é isso que André Luiz vem nos ensinar. Quando o indivíduo reencarnante, aquele espírito que vai reencarnar, ele se aproxima ali do casal, nesse momento em que a fecundação vai acontecer, o que acontece? O seu próprio perispírito, imantado dessas condições, porque a gente tem que pensar que estas estruturas perispirituais, elas produzem campo magnético, campo eletromagnético, de maneira que, ao se aproximar, elas vão imantar o espermatozoide, ou seja, ele é como se ele pudesse escolher, através dessa ligação magnética, qual é aquele espermatozoide que tem a sua estrutura, ou seja, que tem o seu material genético mais propício, que mais combina com aquele perispírito que está ali presente. Ao mesmo tempo, nós temos também o concurso da espiritualidade maior, porque eles estão presentes no processo reencarnatório. Os processos reencarnatórios, eles são assistidos, assim como os desencarnes são, os processos reencarnatórios, eles também são assistidos. No dia que nós formos discutir o caso com mais detalhe, a reencarnação do Sigismundo, a gente vai contar com detalhes como é que isso funciona. Então, quando a gente vai reencarnar, também tem a ação desses espíritos que André Luiz chama de espíritos construtores. E eles também vão ajudar, porque antes de nós reencarnarmos, eles já desenharam um mapa cromossômico, ou seja, como tem que ser o nosso material genético para que ele atenda todas as nossas necessidades reencarnatórias. E aí, eles também vão auxiliar esse espírito reencarnante a escolher qual é o espermatozoide que, ao juntar com aquele óvulo que tem aquela carga genética, consiga trazer a melhor formação genética possível para atender todas as necessidades reencarnatórias. Então esse processo ele já começa antes do indivíduo reencarnar. Começa na escolha do gameta que fará a formação desse novo corpo. Então esse é um processo muito importante, de maneira a sempre respeitar a lei da hereditariedade. Então no caso do Sigismundo, vai ser escolhido aquele espermatozoide que vai ser imantado, que permitirá com que ele desenvolva características ao longo da sua vida e que ele manifeste essa doença cardíaca, ou seja, que ele apresente isso, porque isso era uma necessidade reencarnatória dele, ele precisaria passar por aquilo. Embora é muito interessante que o André Luiz nos ensina aqui e como já comentamos isso em outros casos, essa doença cardíaca ela poderia ter gravidades variadas a depender do comportamento do Sigismundo ao longo desta reencarnação. É uma doença que ia se manifestar na vida adulta. Até lá, o Sigismundo teria uma trajetória em que o seu comportamento poderia definir. Será uma doença mais leve,
que ele poderá conviver com ela e isso não lhe trará grandes consequências ou uma gravidade maior, e que ele poderá seguir com uma vida podendo aproveitar essa oportunidade reencarnatória, ou aquilo viria com uma doença bem mais grave e que poderia lhe comprometer a vida de uma maneira mais significativa. Isso dependeria do seu comportamento, da sua vida mental, que tipo de pensamento, que tipo de sentimento ele alimentaria ao longo da sua existência, que tipo de comportamento ele teria na sua vida, como ele agiria com as pessoas, consigo mesmo. Então isso é um ponto fundamental. Além disso, gostaria só de reforçar que André Luiz traz, então, que além do espírito reencarnante, além dos construtores, nós temos outros personagens nessa história que vão também interferir na formação do novo corpo do Sigismundo. No caso, a sua mãe, Raquel, a própria emanação, a própria carga fluídica da Raquel vai também interferir nesse novo corpo. Os amigos espirituais, que não são os construtores, não são aqueles que trabalham diretamente no processo reencarnatório, mas que são afetivamente ligados ao próprio Sigismundo, ligados a Raquel, e que a sua presença ali também vai propiciar uma ação sobre esse novo corpo. Vejam, é a combinação de tudo isso para definir como será o novo organismo do Sigismundo, para que ele possa cumprir com as suas tarefas durante o seu processo de reencarnação. Como que será essa nova vida? Então trouxemos aqui esse relato do André Luiz, que ele é muito interessante e ele serve para nos explicar como que esse processo acontece. Então lembrando que nós selecionaremos os nossos genes no nosso processo reencarnatório, para que a gente tenha um corpo que atenda a nossa necessidade reencarnatória. Mas, como o André Luiz nos ensina, nós herdamos tendências. Ou seja, a gente herda lá uma carga genética que, olha, isso pode nos desencadear determinada doença. Porém, ela vai acontecer ou a sua intensidade dependerá sempre do nosso comportamento e da nossa carga mental, uma vez que a nossa mente é que será o grande comandante para que os nossos genes bons possam atuar e os genes que nos possam causar doenças fiquem inibidos se nós tivermos uma conduta mental adequada, ou o contrário, caso a gente opte por uma vida mental com pensamentos mais negativos, alimentando sentimentos ruins ou com comportamentos inadequados diante das leis divinas. Fica aqui então para a nossa reflexão, que tenhamos todos uma semana de muita luz e de muita paz.